Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Cuidado de si, este é o tema de hoje. Na filosofia, esse tema ele está associado a uma expressão em grego e faz toda, digamos assim, uma história em torno do termo e até mesmo de como que escolas de filosofia lidaram com esta questão. O termo, portanto, clássico, ligado à obra do Platão, é epimeleia realton. Esta expressão em grego que se traduz por cuidado de si. No âmbito da filosofia, a pergunta é, este cuidar de si, ele tem algumas preocupações e um outro filósofo, no caso aí contemporâneo, e não o Platão, lá no século V a.C., mas Michel Foucault, contemporâneo, filósofo amplamente estudado aqui no Brasil, sobretudo nos cursos de Direito, Serviço Social, História e outros campos aí das ciências sociais e humanas. Ele chama a atenção de que o cuidado de si tem sim essa tradição lá na filosofia antiga, porém, para a modernidade, na percepção dele, o cuidado de si estaria muito próximo à ideia do cuidado pastoral das igrejas. E aqui sendo um pouco mais genérico, mas as igrejas cristãs que eram o horizonte de Michel Foucault no contexto europeu. E para ele, então, esse cuidado de si tinha esta vertente, que era o cuidado pastoral, que, digamos, implicava numa ideia de cuidado da pessoa, deste si da pessoa, e, portanto, um poder sobre as pessoas. E que, opondo este modelo de cuidado pastoral, teria o cuidado de si numa perspectiva de uma filosofia antiga, em que basicamente se teve ali quase que 1000 anos desta tradição, em que a filosofia articulava outros aspectos, não só da investigação, da epistemologia, mas aspectos de uma ética e até mesmo de uma metafísica, aqui já considerando especificamente a obra Alcebíades de Platão, lá na Antiguidade. Então, para Michel Foucault, este cuidado de si, ele seria uma perspectiva importante na medida em que ele não fosse esse cuidado de si, um cuidado no âmbito daquilo que genericamente estou chamando aqui, referindo-me a Michel Foucault, sobre o cuidado pastoral. O cuidado, portanto, que Michel Foucault destaca que os gregos faziam, era um cuidado que partia da autonomia dos indivíduos. Portanto, não consistia num exercício exterior de poder sobre a sua singularidade, mas era justamente o contrário, era através desse cuidado de si que você exerceria o seu ser, exerceria a sua liberdade e, digamos, que cuidava de que você, enquanto singularidade, existisse com qualidade e não fosse, obviamente, submetido a um poder externo. Voltando um pouco lá ao contexto grego, o cuidado de si passa por um conhecer a si. Então, por isso que articula em Platão, por exemplo, esse conhecimento de si para se pensar a ideia de um cuidado de si. Não se concebe um cuidar de si sem conhecer a si. E esse cuidado de si, que implica um conhecer a si, implica essas áreas do conhecimento, que a gente chama de epistemologia na filosofia, que é o conhecer, como que nós conhecemos, e implica este aspecto de uma metafísica, que é o que nós conhecemos. Então, este si que seria exatamente esse o que nós conhecemos. Já destaco que nessa investigação filosófica, sobretudo nos dias de hoje, se tem uma cultura já, uma tradição filosófica, que aponta que nós, enquanto singularidade, tem muitas coisas que nós achávamos que era o nosso si, que na verdade são condições transitórias.
e que existiria aí por detrás dessas configurações transitórias, na verdade, uma outra estrutura que produz isto. Se a gente pudesse falar de essência, ainda que nessa tradição de cuidar de si, é difícil a gente pensar nós, enquanto pessoas, enquanto uma essência existente, estável e fixa. Se mesmo, então, descobrimos que nós não somos uma essência, mas nós somos um processo que sempre se mantém construindo. Então, este si, o máximo que ele se aproximaria dentro da tradição filosófica de algo que na verdade, o que seria essa estrutura, portanto, que é da condição humana, que se articula e se compõe em cada contexto temporal, cultural, fugindo aí os riscos que esta ideia de si caíram, sobretudo ali no contexto do século passado, do início do século passado, dos nacionalismos, no qual se pensava existir, portanto, um ser, das culturas, da cultura germânica, da cultura portuguesa, da cultura francesa, e, portanto, este si, ele precisa se esquivar, por assim dizer, daquilo que foi produzido nesses contextos. E a gente precisa explicar, então, como que nós temos uma aparente, digamos assim, cultura brasileira, uma aparente cultura francesa. A explicação se encaminha, e ela tem forma de explicá-la, fugindo dessa ideia de que haveria um ente, um ser francês, um ser alemão e por assim adiante. O que há, na verdade, é um ser humano, portanto, e há arranjos transitórios de acordo com o lugar da topografia terrestre onde ele ocupa e ponto final. Então, o que ou esse si, estaria, portanto, atrás destas aparências que levaram, historicamente, pensamentos no sentido de criar, digamos assim, seres humanos, vários tipos de seres humanos. Existiria apenas um tipo. Enfim, o cuidado de si, portanto, na filosofia e nessa perspectiva da filosofia antiga, vale lembrar ainda um outro filósofo, que é Pierre Hadot, que estudou bastante isso, indicando, portanto, que aquelas primeiras escolas filosóficas, a do Platão e rapidamente o estoicismo, o epicurismo, foram escolas que estavam muito mais devotadas a um cuidado de si nessa perspectiva. No caso específico da de Platão, sem a preocupação de determinar algumas coisas, como, por exemplo, nas escolas pitagóricas, que tinham um número como referência muito forte. A escola platônica tinha um compromisso um pouco mais próximo do que hoje nós chamaríamos de produção acadêmica universitária. Era o compromisso de pessoas investigarem, pautados por uma ética e, digamos assim, sem a preocupação de que uma das investigações se sobrepusessem a todas as outras investigações. Então, essa é a ideia de uma multiplicidade de investigação dos indivíduos, abrindo espaço, portanto, para uma ideia de liberdade e para uma ideia de conhecimento multifacetado e que possa expressar singularidades variadas, e isto ser uma riqueza deste ser que consegue fazer esse processo de conhecer a si e de cuidado de si. O exercício filosófico, portanto, naquela Grécia, e que filósofos, então, como Michel Foucault e mesmo Pierre Hadot, e mesmo o trabalho nosso aqui na MF3 procura desenvolver, assemelha-se, a título de fazer comparações e facilitar a nossa compreensão, a uma escola de Pilates, só que seria um Pilates da alma, ainda que, no caso, nesse exercício filosófico, o Pilates seria um excelente exercício complementar, porque o corpo, nesse processo de investigação de si, não pode se contentar com uma investigação de si, com um cuidado de si, apenas racional, mentalista. Ele precisa ser múltiplo, e certamente a caminhada, o Pilates, uma alimentação, preocupar-se conscientemente com uma alimentação, digamos que é fundamental,
O nome, inclusive, para esta dimensão, naquelas escolas antigas, era exatamente a ideia de uma dietética, que seria quase que uma ética da alimentação, já que a ética seria a ação humana global, o pensamento sobre a ação humana global, a dietética seria, digamos assim, esta ética da alimentação. De certa maneira, o nosso esforço filosófico é exatamente que as pessoas passem a observar a filosofia e a possibilidade da filosofia e a possibilidade, obviamente, da orientação filosófica, não numa perspectiva da ação pastoral que Michel Foucault, filósofo contemporâneo, indica como sendo espaço de exercício de poder. Então é por isso que o filósofo, nesta modalidade de facilitador do exercício filosófico de pessoas, ele difere de um monte de outras coisas. Primeiro que o filósofo profissional tem uma formação e uma relação com uma tradição e que a gente chama de fortuna literária dos últimos 2.000 e poucos anos, 2.500 anos. Então, não é uma moda improvisada para fazer sucesso no YouTube. E esse processo, portanto, do filósofo que se dispõe a assessorar o indivíduo para que ele possa exercitar-se filosoficamente e, portanto, cumprir essa ideia de cuidado de si, de conhecimento de si, sempre é numa perspectiva de garantir a autonomia desta pessoa. E que esse exercício não seja um exercício de inculcação de modelos pré-fabricados, que é a denúncia ou a crítica que Michel Foucault faz desta versão que ele chamaria de cuidado pastoral. Obviamente que o meu posicionamento em relação ao cuidado pastoral, ou o campo de investigação da teologia, que nós chamamos de teologia pastoral, ele hoje em dia tem em perspectiva, no seu horizonte, digamos assim, essa reflexão proposta por filósofos vários, inclusive Michel Foucault, e existem pesquisadores nos dias de hoje que certamente percebem que esta ideia do cuidado pastoral como dominação, como foi e como aqui e acolá é utilizado pelos poderes de plantão, isto, digamos que o cuidado pastoral e a ação pastoral não se reduzem a isso. Ela pode ser também libertadora. Senão a gente fica num clichê aí de corredor de faculdade, em que a moda é simplesmente malhar o trabalho alheio das tradições religiosas, das comunidades religiosas, e pessoalmente eu acho que é muito limitador. As observações de Michel Foucault são válidas, são pertinentes, elas existem, elas podem acontecer, e nesse sentido, esta crítica do ponto de vista filosófico é fundamental, porque o que se verifica é que um cuidado, portanto, do outro, que é o indivíduo, ele é desprotagonizado, não existe essa palavra, mas acabei de inventá-la. Esse cuidado no qual você não permite o outro ser protagonista, o processo de cuidado de si é como se eu vejo uma flor linda e maravilhosa, eu vou lá e corto ela para poder apreciá-la, ou seja, vai morrer. Então, o cuidado de si, que, digamos, dá gosto, é o cuidado no qual você auxilia pessoas e a compreender que esse cuidado não tem como ser delegado. Você precisa cuidar de si e não tem saída. Não há outra fórmula. E esse cuidado de si, portanto, que faz de você protagonista, ele pode se dar no âmbito pastoral, né? Eu, pessoalmente, mesmo conheço isso da minha própria história pessoal. Agora, é uma arte do tentar, porque mesmo o professor de filosofia que atua nesse lugar de terapeuta ou de professor de filosofia como exercício existencial, ele também pode, digamos, atropelar os processos e meio que não ter a paciência devida para permitir que o outro faça o seu processo segundo o seu tempo. A gente pode cair na tentação de também querer exercer um papel, digamos assim, de poder sobre aquele que, digamos, aprende a filosofia conosco.
Obviamente que facilmente nós vamos encontrar isso no mundo universitário, no âmbito da filosofia. Portanto, jogar as pedras apenas no telhado das comunidades religiosas, eu acho que é pouco juvenil demais, não é o caso. O desafio, portanto, é percebido, a meu ver, por pesquisadores de campos da teologia, por campo das ciências das religiões, e também percebido pelo campo da filosofia. Esse desafio de o conhecimento servir para o indivíduo que não quer ser acadêmico propriamente, mas quer se servir da tradição filosófica para este exercício poético de si. Eu encerro, portanto, dizendo que, para além de Michel Foucault, o filósofo luso-brasileiro Agostinho da Silva preconiza isso de modos variados dentro dos seus estudos filosóficos, poéticos, literários e a sua própria biografia também. Tenho me dedicado um pouco ao conhecimento deste pensador. Muitas das vezes nós achamos que este conhecimento filosófico libertador está em algum autor alemão ou francês e descobrimos que, na verdade, isso é um outro problema, para um outro vídeo-aula, da nossa tradição filosófica muito colonizada, que não consegue perceber, digamos assim, que pensadores autóctones já se esforçaram pela ideia desta filosofia enquanto exercício, enquanto arte, enquanto conhecimento de si, enquanto este protagonismo singular da minha subjetividade ser aí um foco do processo filosófico. Muito obrigado, até uma próxima Pílula Filosófica.